A paz do Senhor, mulher da essência restaurada, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Eu sou Tayane Paiva e neste momento abra o seu coração e permita que Deus fale com você neste devocional. Hoje, nosso último dia da nossa série para um tempo como este, Devocional Esther. Estou muito feliz por termos chegado até aqui com a graça do nosso Senhor. O cenário está um pouco diferente, mas a palavra é a mesma, para a glória de Deus. E hoje vamos ver como Esther triunfou na vitória, na conquista, ao se apresentar ao rei e fazer o seu pedido. O capítulo 7 inicia-se dizendo: O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas estivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isto, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei acalmou. Glória a Deus por esta palavra. Que vemos como, no capítulo 5, vemos como a rainha Esther se preparou. No capítulo 4, como a rainha Esther se preparou, primeiramente espiritualmente, para se apresentar diante do rei. No capítulo 5, ela se vestiu de vestes reais, não chegou diretamente falando ao rei qual assunto queria ser tratado. E no capítulo 7 a gente vê, após eles ter bebido, ter comido, ela falou, do que queria ser tratado naquele momento. O rei, de antemão, como os vimos, ficou furioso. Mas quem poderia fazer isso? Ela disse: Amã, o inimigo do nosso povo. E vemos aqui a graciosidade de Deus em cada detalhe, porque Esther, como já vem falado e dito, tinha uma sabedoria imensa. E ela teve uma sabedoria imensa ao conduzir este banquete, ao conduzir a fala com sabedoria, a falar com exatidão, falar com sabedoria. Isso nos mostra uma maturidade tremenda. Trazendo para os nossos dias de hoje, falta-nos muita sabedoria de nossa parte ao saber conduzir situações em nossas vidas, ao saber conduzir situações ao nosso redor. E Esther, no capítulo 7, ela teve a prece atendida, imediatamente aquele inimigo foi morto. E detalhe, na própria forca que ele construiu para matar Mardoqueu, ele foi morto.
Isso nos mostra a grandeza do Senhor em favor do seu povo, em favor daquele que clama, persevera ao Senhor. Mardoqueu estava ali, em sua posição de humilhação. Mal sabia ele do que Amã tinha feito, ter construído aquela forca para matá-lo. Mal sabia ele que ele pediria ao rei para matar ele, para Amã matar ele. Mas ele estava na presença do Senhor. Isso nos mostra a obediência de estar na presença de Deus a todo momento. Vai custar a nossa vida? Se vai custar a nossa vida e vai agradar ao Senhor, que custe a nossa vida. Que custe tudo que tivermos para obedecer a palavra de Deus. Que possa custar tudo, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Mas se for para obedecer a vontade do Eterno, que seja feita a vontade de Deus. Porque Deus, Ele sempre dará o escape, o livramento para aqueles que escolhem obedecer a sua palavra, para aqueles que escolhem obedecer a Ele. E vemos que aquele homem orgulhoso, prepotente, malvado, foi morto na própria forca que construiu para o servo do Senhor. Deus, Ele sempre dará escape para aqueles que buscam viver em obediência. Quando Saul decidiu por ele mesmo não matar aquele rei, o rei Agag, e falou assim, não, eu peguei os melhores animais, ele dizendo para Samuel, peguei os melhores animais, Samuel, para oferecermos em sacrifício ao nosso Deus. Samuel falou assim, Saul, o que Deus ordenou? Deus ordenou o que você fazer? Matar todos os animais, tudo que tivesse naquela cidade, tudo, o rei, tudo. Aí você me traz o rei vivo e ainda me traz os animais para oferecer em sacrifício? Saul, é melhor obedecer ao Senhor, a sua palavra, o que Ele te diz, ou é sacrificar? Então, minhas irmãs, é melhor o quê? Obedecer ou é sacrificar? Às vezes queremos sacrificar muito, sacrificamos muito, mas o obedecer, que é o certo a se fazer, a palavra de Deus está dizendo obedecer. Aí tu quer sacrificar, tu quer ficar... Não, eu tenho que fazer 50 horas de jejum, eu tenho que fazer... orar 50 horas, tenho que ir para a igreja, tal hora, voltar, depois voltar de novo, tem que fazer isso na igreja, tem que fazer aquilo na igreja, eu tenho que fazer aquilo. Mas na hora que chega a parte de obedecer, nós não queremos fazer essa parte. O sacrifício é importante, devemos buscar o espiritual primeiro. Primeiro, como já foi dito. Mas temos que obedecer. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Então, Esther, vemos aqui no capítulo 7 que ela chegou, contou ao rei, e o rei de imediato ficou furioso. Ela teve uma sabedoria imensa de ter tratado como ela tratou. No capítulo 8 continua. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e ordenou a Mardoqueu e Esther, e o nomeou administrador dos bens de Amã. Glória a Deus. Então aqui, Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu foi honrado perante ali o rei, pelo rei, a rainha nomeou. E vemos que vale tão a pena, minhas irmãs, vale a pena demais servir ao nosso Deus com fidelidade. Vale a pena ser fiel no secreto. Vale a pena ser fiel nos pequenos detalhes da nossa vida. Vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena ser fiel, buscar o Senhor. Vale a pena, minhas irmãs, vale a pena servir a este Deus que é todo-poderoso para fazer impossíveis. Vale a pena. Vemos Deus trabalhando nas entrelinhas dessa história. Vemos Deus trabalhando, não aparece o nome dele, mas ele trabalha em todo momento.
em cada detalhe, o Senhor trabalha. Mardoqueu foi fiel ao Senhor, não se curvou diante daquele homem, bateu de frente mesmo. E o Senhor o honrou. O Senhor o honrou. Aleluia. No versículo 3 continua, mas Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esté, e ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho de Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo, como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu, mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei selado com o seu anel pode ser revogado. Então, funcionava assim. Um decreto que já decretado pelo rei, selado com o seu anel, não podia ser revogado, não podia ser voltado atrás, né? Então, não tinha como o rei te pedir para revogar o decreto que já tinha sido lançado. Então, o que eles fizeram? Todo judeu que fosse atacado, ele tinha o direito de revidar. Então, assim foi lançado outro decreto. Todo aquele que fosse atacado teria direito de atacar. Então, a gente já sabe que a vitória já estava ganha, né? Para a glória de Deus, porque o Senhor já estava no controle de toda a situação. Então, quando chegou o dia do decreto que Amã lançou, o povo atacaram os judeus. Mas, porém, todavia, os judeus atacaram e foram vitoriosos, como lemos no capítulo 9. No 13º dia do 12º mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei naquele dia. Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que odiavam, reunindo-se em sua cidade em todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os satrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus porque o medo que tinha de Mardoqueu havia se apoderado deles. E Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Aleluia. Então vemos que a vitória foi ganha, né, pelo povo judeu. Os judeus conseguiu ter a vitória diante daquele decreto. E vemos aqui como Deus ele age em favor do seu povo. Apenas 2 pessoas, Deus usou 2 pessoas para salvar todo aquele povo, Mardoqueu e Esté. Foram posicionados naquele tempo, para aquele tempo, o Senhor posicionou aqueles 2, aquele lugar. E observamos e vemos como Deus trabalha, como o Senhor trabalha. Às vezes pensamos e olhamos e pensamos assim, não, o Senhor não está trabalhando a meu favor, eu não estou vendo nada. Mas será que você está exercendo a função da posição que você está? Será que estamos exercendo esta função que o Senhor nos colocou? Então, que a vitória seja concedida a você, mulher, que busca ao Senhor. A você que está buscando e clamando. Tenha paciência, persevere, que o Senhor Deus lhe dará a vitória. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer que independente da luta que tu esteja passando, seja financeira, seja doença, seja dentro do teu casamento, seja dentro de você, seja ansiedade, seja depressão, eu declaro a vitória sobre a tua vida nesta manhã, a vitória sobre a tua casa nesta manhã. Se você está na posição que você tem que estar, se você está clamando socorro ao seu Deus, se preparando para entrar em sua presença, a vitória será concedida. Mas se você não sabe por onde começar,
Comece pelo espiritual. Comece buscando e obedecendo a palavra do Senhor. Que o Senhor, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai te dar o socorro e o livramento. Porque Ele é Deus de obras completas. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Através da palavra, seja edificada através da palavra, seja cheia através da palavra de Deus. Não esqueça. Busque a Deus constantemente. Tire um momento do Senhor. Persevere nesta luta, persevere na sua posição. Não saia da sua posição de forma alguma. Se mantenha firme na sua posição, que a vitória será garantida para a glória do nome do Senhor. E todos verão e contemplarão a grandeza de Deus na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todas vocês que chegaram até aqui, que acompanharam este devocional durante essa semana, que foi bênção em nossas vidas. Fomos completamente cheias e inundadas pela presença do Senhor. Que Deus restaure a sua essência e te levante para você viver o propósito que Ele preparou para a sua vida. Estou aqui com a minha auxiliar. Oi, Yaya. Deus abençoe.